Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de agosto de 2019. As crianças mais inteligentes do mundo e como elas chegaram lá? As crianças mais inteligentes do mundo é uma das principais investigações jornalísticas feitas nas últimas décadas a respeito da educação escolar. Impressionada com os resultados medíocres dos Estados Unidos no teste mundial de PISA, que avalia o desempenho dos alunos em matemática, ciências e leitura, a jornalista Amanda Ripley, da revista Time, decidiu descobrir por que alguns países tinham obtido notas superiores às da nação mais rica do mundo. Para compor a pesquisa, Ripley acompanhou de perto a experiência de 3 jovens que foram estudar na Finlândia, na Coreia do Sul e na Polônia. Adicionalmente, contou ainda com a participação de 200 de estudantes intercambistas que responderam a um questionário pela internet. A obra se divide em 3 partes e, em cada uma delas, a autora relata a experiência de um desses jovens em seu respectivo país de destino. As constatações da pesquisa indicam que o sucesso educacional depende, como não poderia deixar de ser, de uma complexa combinação de fatores. Algumas particularidades foram identificadas entre os países que apresentam elevado desempenho educacional, embora alguns aspectos tenham se mostrado comuns. Dentre esses últimos, 3, em particular, despertam a atenção a participação dos pais no processo escolar dos filhos, a qualidade da formação de professores e a importância atribuída pelo país à educação. Sobre o primeiro aspecto, cabe assinalar que as crianças com melhores notas são aquelas cujos pais preocupam-se em dedicar-lhes tempo, seja com a leitura diária desde os primeiros anos da escolarização, seja conversando com elas sobre assuntos cotidianos e atuais. Contudo, Ripley destaca que a participação voluntária em eventos e atividades na escola não apresenta nenhuma implicação significativa no aprendizado porque o importante é o que se faz em casa. O Espiritismo traz mais um dado que pode esclarecer melhor o sucesso de muitas crianças. No artigo Filhos das Estrelas entre Nós, incluído na revista Reformador de junho 2019, Ailton Barcelos Costa escreve que nos últimos anos, tanto pais como professores estão percebendo uma mudança no perfil das crianças que estão reencarnando entre nós. São as mais variadas as características que as crianças estão apresentando, e notamos claramente uma inteligência bem acima da média com relação às gerações anteriores, quando nos referimos às habilidades escolares, mas também estão aparecendo crianças com capacidades artísticas e sociais, expressando os mais variados tipos de inteligência. As mídias sociais dão certa visibilidade a crianças que não admitem, desde tenra idade, consumir carne ou qualquer produto de origem animal, e que têm belos argumentos para tal, ou mesmo aquelas que se destacam pela caridade, em levantar bens para doação, ou que encaram lutas por direitos sociais em muitos países ao redor do mundo. Mas podemos nos perguntar quem são estes espíritos que estão renascendo entre nós. Serão espíritos propensos ao bem, oriundos da Terra mesmo, ou vieram de outro lugar, de outras estrelas? Porque manifestam características tão diversas da maioria dos seres renascidos em gerações anteriores? Em obras póstumas nos diz Allan Kardec que, dentro de pouco tempo, espíritos que desde remotas eras têm vindo iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre nós. Em A Gênese também nos diz que em cada criança que nascer, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem.
Marcia Leon, em A Gênese, a geração nova do século XXI, relata que muitos elementos da nova geração já se encontram entre nós, ou seja, são crianças que muitas vezes frequentam as mesmas escolas que nossos filhos, como qualquer outra criança, mas que têm como característica primordial o fato de, na maioria das vezes, se comportarem e reagirem de modo diverso a diferentes situações. Para a autora, tais crianças são mais participativas, mais fraternas, e muitas se destacam pelas aquisições intelectuais precoces, conjugadas aos sentimentos emocionais mais elevados. Também podemos dizer que estas crianças que estão encarnando neste início de século XXI têm como característica a rapidez de pensamento e a incapacidade para a linearidade, o que pode ser muito útil em determinadas áreas, afirma Marcia Spetarra em Geração Alfa, o mundo de nossas crianças. Dessa forma, complementamos com obras póstumas. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram, uns, as suas moradas radiosas, outros, grandes trabalhos, em que a felicidade se junta ao prazer de instruir-se, para retomarem o bastão de peregrinos, que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência, e daqui a pouco, dos quatro cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão, apavorados, jovens imberbes a lhes retorquir, numa linguagem profunda, os argumentos que eles julgavam irrefutáveis, afirma Allan Kardec em Obras Póstumas. Referimos-nos a uma geração de espíritos que estão chegando para viverem entre nós, como disse Jesus: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34. Antes de prosseguir, podemos falar sobre o termo moradas, conforme nos diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o qual, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Como exemplo de um espírito de altíssima envergadura moral, que deixa suas pegadas em moradas radiosas, encontramos o caso de Alcione, no livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na obra de Emmanuel, logo no capítulo 1, nós nos deparamos com a cena de diálogo fraterno entre Alcione e seu instrutor Antênio, em que a benfeitora, que um dia trabalhou na seara do Senhor na Terra, e que agora se encontrava na região do sistema estelar de Sírius, exercendo nobre atividade, solicita o desligamento de suas atividades ligadas à arte nessa morada radiosa para retornar à Terra, em tarefa de renúncia por amor, para ajudar de perto o pobre Pólux, seu amado de outras eras. A respeito dessas radiosas moradas da nova geração de espíritos, Manuel Filomeno de Miranda nos diz pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Transição Planetária que, a convite de Jesus Cristo, e sob o comando de espíritos de elevada envergadura espiritual, aproximadamente 500 obreiros retornariam ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. Manuel P. Miranda também relata que, desde as décadas de 1970 a 1980, outras caravanas vêm visitando a Terra para tomar providências com vistas a este tipo de reencarnação, vindos, por exemplo, da região do sistema estelar de Alcione. Para o autor, são espíritos que, renunciando à harmonia dos mundos que em habitam, verão o crepúsculo da civilização atual, tendo como tarefa contribuir na construção da era da paz e do amor. Por fim e mais uma vez, relembremos obras póstumas. Todos nós, que aspiramos à contrema felicidade, estejamos certos de que já chegou o dia em que a terra trepida de alegria, porque vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a sentar. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de agosto de 2019.
Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.